Os vírus são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico e não se multiplicam fora de suas células hospedeiras. Por isso, embora as doenças causadas por vírus não sejam uma novidade, as partículas virais não puderam ser estudadas até o século XX. Em 1886, o químico holandês Adolf Meyer demonstrou que a doença do mosaico do tabaco era transmissível de uma planta doente para uma planta sadia. Em 1892, em uma tentativa de isolar a causa da DMT, o bacteriologista russo Dmitry Ivanovsky filtrou a seiva de plantas doentes em filtros de porcelana construídos para reter bactérias. Ele esperava encontrar o micróbio preso ao filtro. Ao contrário, constatou que o agente infeccioso havia passado através dos diminutos poros do filtro. Quando ele injetou o fluido filtrado em plantas sadias, elas contraíram a doença. A primeira doença humana associada a um agente filtrável foi a febre amarela. Os avanços nas técnicas de biologia molecular nos anos de 1980 e 1990 permitiram a identificação de vários novos vírus, incluindo o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e o coronavírus associado à síndrome respiratória aguda severa. O vírus israelense da paralisia aguda tornou-se uma preocupação em 2006, quando dizimou cerca de 90% das abelhas polinizadoras em algumas colmeias norte-americanas. Esse novo vírus foi identificado pela primeira vez em Israel, em 2002, e parece circular nos Estados Unidos desde então. Doenças humanas causadas por esses vírus serão discutidas a parte 4. Nesse capítulo iremos estudar a biologia dos vírus. Características gerais do vírus. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então esses agentes infecciosos como um fluido contagioso. Do latino contagium virum fluidum. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever estes agentes filtráveis. Todavia, a natureza dos vírus permaneceu obscura até 1935, quando Wendell Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível, pela primeira vez, o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com o vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecção e doença, assim como bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou um micro-organismo muito simples. Como estão definidos os vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para multiplicarem. Entretanto, essas duas propriedades estão compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas riquetícias. O vírus e as bactérias são comparados na tabela 3.1. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e aos mecanismos de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico DNA ou RNA, contêm um invólucro
proteico, às vezes recoberto por um envelope de lipídios, proteínas e carboidratos, que envolve o ácido nucleico. Multiplicam-se no interior de células vivas utilizando a maquinaria de síntese celular. Induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência do ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para o seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem apossar da maquinaria metabólica das células hospedeira para a multiplicação. Esse é um fato considerável na importância média para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo por isso demasiadamente tóxicas para o uso clínico. Espectro de hospedeiros. O espectro de hospedeiros de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos, bactérias. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos específicos de células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécies, expandindo sim seu espectro de hospedeiros. Um exemplo é descrito quando na página 370. Nesse capítulo, iremos nos preocupar principalmente com os vírus que infectam seres humanos e bactérias. Os vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. O espectro de hospedeiros de um vírus é determinado pela exigência viral quanto à ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celulares dos hospedeiros em potencial, necessários para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como a ligação de hidrogênio. A combinação de muitos sítios de ligação e receptores resulta em uma forte associação entre a célula hospedeira e o vírus. Para alguns, forte associação entre para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede da célula hospedeira. Em outros casos, faz parte das fímbrias ou dos flagelos, no caso de vírus animais. Os receptores estão na membrana plasmática da célula hospedeira. A possibilidade de utilização dos vírus para tratamento de doenças é intrigante por causa de seu estreito espectro hospedeiro e sua capacidade de matar células hospedeiras. A ideia de uma patoterapia utilizando bacteriófagos para tratar bacterianas já existe há cerca de 100 anos. Avanços recentes no entendimento das interações vírus-hospedeiros têm possibilitado novos estudos no campo da fagoterapia. Infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante a década de 1920 sugeriram que os vírus podem ter atividades antitumorais. Esses vírus, destruidores de tumor ou oncolíticos, podem seletivamente infectar e matar células tumorais ou induzir uma resposta imune contra essas células. Alguns vírus infectam de forma natural as células tumorais e outros podem ser modificados geneticamente para infectá-las. Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus oncolíticos e a segurança do uso da terapia viral. Tamanho dos vírus. O tamanho viral é determinado com auxílio da microscopia eletrônica. Vírus diferentes variam consideravelmente em tamanho, apesar de a maioria deles ser um pouco menor que as bactérias. Alguns dos maiores vírus, como o vírus da Vacínia, são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas, como micoplasmas, riquetes e plasmídias. O comprimento dos vírus varia de cerca de 20 a 1000 nm, como o pequeno tamanho dos vírus poderia ter ajudado
os pesquisadores a detectá-los antes da invenção da microscopia eletrônica. Influenza, cruzando barreira de espécies. O vírus da gripe, ou influenza tipo A, é encontrado em vários animais diferentes, incluindo porcos, baleias, cavalos e focos. Algumas vezes os vírus de influenza detectado em uma espécie animal pode cruzar a barreira da espécie e causar doença em outras espécies. Por exemplo, até 1998, somente o subtipo H1N1 era encontrado nas populações de porcos dos Estados Unidos. Em 1998, o subtipo H3N2, proveniente de seres humanos, foi introduzido na população de porcos e causou doença disseminada no rebanho de suínos. Os subtipos diferem por causa de certas proteínas localizadas na superfície dos vírus. As proteínas localizadas as proteínas hemaglutina e neuraminidase. Existem 16 tipos diferentes de HA e 9 subtipos diferentes de NA no vírus influenza tipo A. Como diferentes combinações de proteínas H e N são possíveis? Cada combinação corresponde a um subtipo diferente. Quando falamos de vírus influenza humano, nos referimos àqueles subtipos amplamente disseminados entre os seres humanos e existem somente três subtipos conhecidos de vírus influenza humano: H1N1, H1N2 e H3N2. O que existe de diferente nos vírus da tabela A? Esses subtipos ocorrem principalmente em aves. Os vírus que causam influenza aviária, em geral, não infectam seres humanos, mas podem ser transmitidos aos seres humanos diretamente das aves ou de ambientes contaminados por elas ou através de um hospedeiro intermediário, como o porco. Os porcos são transmissores importantes, pois podem ser infectados com o vírus influenza humano e aviário. O genoma do vírus influenza é composto por 8 segmentos. Um genoma segmentado permite o rearranjo dos genes virais e a criação de novos vírus influenza. As partículas virais de suas espécies diferentes infectarem a mesma pessoa animal. Isto é conhecido como desvio antigênico. A transmissão. Por que ocorrem tão poucos casos de influenza aviária em humanos? Até o momento, os vírus de influenza aviária não têm causado surtos na população humana, pois a transmissão pessoa a pessoa não é infectiva. Todos os casos da tabela A podem ser atribuídos ao surto de aves domésticos, exceto um caso notável de possível transmissão de uma filha para sua mãe. Em quais continentes ocorrem os casos de por H5N1 em humanos? Durante o século XX, o surgimento de novos subtipos de influenza causou pandemias e toda disseminação ao redor do mundo em um intervalo de um ano, após ter sido detectados pela primeira vez. É possível que alguns segmentos de genoma desses subtipos de influenza tenham se originado nas aves. Muitos cientistas acreditam que a ocorrência de uma próxima pandemia de influenza é apenas uma questão de tempo. Um vírus é uma partícula viral completa e infecciosa composta por um ácido nucleico envolto por uma cobertura de proteína, que protege do ambiente e serve como um veículo de transmissão de uma célula hospedeira a outra. Os vírus são classificados de acordo com as diferenças das estruturas desses envoltórios. Pandemias causadas por influenza durante o século XX. Em 1918 e 1919, os vírus H1N1 causou mundialmente cerca de 50 milhões de mortes. A origem do vírus pandêmico de 1918 não é clara. 1957 e 1958, o vírus H2N2 causou cerca de 70 mil mortes nos Estados Unidos. Foi inicialmente identificado na China no final do mês de fevereiro de 1957. O vírus continua uma combinação de genes do vírus influenza humano e aviário. Em 1968 e 1969, o vírus H3N2 causou cerca de 34 mil mortes nos Estados Unidos. O vírus continua genes vírus influenza humanos e aviário. Modelo para o desvio antigênico observado no vírus influenza.
Se um porco infectado com o vírus influenza humano e um vírus influenza aviário ao mesmo tempo, os vírus podem sofrer o rearranjo e gerar um novo vírus, que possui a maioria dos genes de um vírus humano. Mas a hemaglutinina, ou a neuraminidase de um vírus aviário, os vírus resultantes poderiam então infectar seres humanos e disseminar entre as pessoas, mas teria proteínas de superfície, não observados previamente em um vírus influenza que infectam seres humanos. Ácido nucleico. Ao contrário das células procarióticas e eucarióticas, nas quais o DNA é sempre o material genético principal, o RNA possui um papel auxiliar. Os vírus podem possuir o DNA com RNA, mas nunca ambos. O ácido nucleico dos vírus pode ser de fita simples ou dupla. Assim, existem vírus com DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla e RNA de fita simples, dependendo do vírus. O ácido nucleico pode ser linear ou circular em alguns vírus, como o vírus da gripe. O ácido nucleico é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico viral em relação à porcentagem de proteína é de cerca de 1% no caso de vírus influenza e de cerca de 50% para certos bacteriófagos. A quantidade total de ácidos nucleicos varia de poucos milhares de nucleotídeos, ou pares de nucleotídeos, até 250 mil nucleotídeos. O cromossomo de nucleotídeos de E. coli possui aproximadamente 4 milhões de pares de bases. Capsídio e envelope. O ácido nucleico dos vírus é protegido por um envoltório proteico chamado de capsídio. A estrutura do capsídio é determinada basicamente pelo genoma viral e constitui a maior parte da massa viral, especialmente em partículas pequenas. Cada capsídio é composto por subunidades proteicas chamadas de capsômeros. Em alguns vírus, as proteínas que compõem os capsômeros são de um único tipo. Em outros, vários de proteínas podem estar presentes. Os capsômeros, em geral, são visíveis a microfotografias eletrônicas. A organização dos capsômeros é característica para cada tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídio é coberto por um envelope, que normalmente consiste em uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. Alguns vírus animais são liberados de células hospedeiras por um processo de extrusão, no qual a partícula é envolvida por uma camada de membrana plasmática celular que passa a constituir o envelope viral. Em muitos casos, o envelope contém proteínas codificadas pelo genoma viral juntamente com materiais derivados de componentes normais da célula hospedeira. Dependendo do vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas, constituídas por complexos carboidrato-proteína que se projetam da superfície do envelope. Alguns vírus se ligam à superfície da célula hospedeira através dessas espículas, que são tão características de muitos vírus que são usadas na sua identificação. A capacidade de vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritrócitos está associada à presença das espículas. Esses vírus se ligam aos eritrócitos, formando pontes entre eles. A agregação resultante é chamada de hemaglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujos capsídeos não estão cobertos por um envelope são conhecidos em vírus não envelopados. Nesse caso, o capsídeo protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleases presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação da partícula às células suscetíveis. Quando o hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos. Essa interação entre os anticorpos do hospedeiro e as proteínas virais inativas, os vírus interrompem a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos.
pois os genes que codificam as proteínas virais de superfície sofrem mutações. A progenie dos vírus mutantes possui proteínas de superfície alteradas, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. Os vírus da gripe, que frequentemente sofrem alterações em suas espículas, sendo por esta razão que se contrai a gripe mais uma vez, apesar de termos produzido anticorpos contra um subtipo de vírus da gripe, este pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos de morfologias diferentes, com base na arquitetura do capsídeo. A estrutura do capsídeo tem sido elucidada por microscopia eletrônica e uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x. Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no inferior de um capsídeo cilíndrico e oco com estrutura helicoidal. Os vírus que causam raiva e febre hemorrágica são helicoidais. Vírus poliédricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliédricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliédricos tem a forma de um icosaedro, um poliedro regular com 20 faces triangulares e 12 vértices. Os capsômeros de cada fase formam um triângulo equilátero. Os adenovírus é um exemplo de um vírus poliédrico com a forma de um icosaedro. O polivírus também é icosaedro. Vírus envelopados. Como mencionado anteriormente, os capsídeos de um vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus helicoidais são poliédricos envoltos por um envelope que são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliédricos envelopados. Um exemplo de vírus envelopado é o vírus influenza. O vírus do herpes é um exemplo de vírus poliédrico envelopado. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complicadas e são denominados vírus complexos. Um bacteriógrafo é um exemplo de um vírus complexo. Alguns bacteriógrafos possuem capsídeos como estrutura adicionais aderidas. Note que o capsídeo e o poliédrico e a bainha helicoidal, a cabeça contém o genoma viral. Mais adiante neste capítulo serão descritas as funções de outras estruturas, como a bainha, as fibras da cauda, a placa e o pino. Os poxvírus são outros exemplos de vírus complexos que não possuem capsídeos claramente definidos, mas apresentam várias coberturas ao redor do genoma viral. Taxonomia dos vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxonômicas para plantas, animais e bactérias, necessitamos de taxonomias viral para nos auxiliar a organizar e entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base a sintomatologia, como as doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas não é aceitável cientificamente porque o mesmo vírus pode causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começaram a tratar o problema da taxonomia viral em 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral. Desde então, o CITV tem agrupado os vírus em famílias como base, do tipo de ácido nucleico, na estratégia de replicação e na morfologia. O sufixo vírus é usado para os genes enquanto as famílias de vírus recebem o sufixo viridae e as ordens o sufixo alis. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados da seguinte maneira: família Eperseviridae, gênero Simplexivírus, vírus do herpes humano tipo 2.
Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus dessa forma. As espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como os vírus de imunodeficiência humana, que é o HIV, e as subespécies são designadas como um número, HIV/1. Apresenta um resumo para a classificação dos vírus que infectam humanos. Isolamento, cultivo e identificação de vírus. O fato de os vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula viva complica a detecção. A quantificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meios de cultura quimicamente sintéticos, devendo estar obrigatoriamente associados às células vivas. As plantas e os animais são de manutenção muito difícil e dispendiosa, superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas multiplicam-se mais facilmente em culturas bacterianas. Essa é uma razão pela qual a maior parte do nosso conhecimento sobre a multiplicação viral provém do estudo dos bacteriógrafos. O cultivo de bacteriógrafos em laboratório. Os bacteriógrafos podem se multiplicar tanto em culturas bacterianas, em meio líquido, em suspensão, quanto ao meio sólido. O meio sólido torna possível o uso do método da contagem da placa de Lise para a detecção e a quantificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriógrafos é misturada com as bactérias em H fundido. O H, contendo uma mistura de bacteriógrafos e bactérias, é então colocado em uma placa de Petri, contendo uma camada de meio de cultura em H mais duro. A mistura vírus-bactéria se solidifica, formando uma camada com a espessura aproximadamente de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus que infectarão as bactérias adjacentes, que, por sua vez, produzirão novos vírus. Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas na proximidade da infecção inicial são destruídas. Isso leva à produção de um determinado número de zonas claras, ou placas de análise que são visíveis à monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar. Enquanto as placas são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri e que não foram infectadas continuam proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa correspondente, teoricamente, a uma única partícula viral da suspensão original. Dessa forma, a concentração das suspensões virais, medida pelo número de placas formadas em geral, é dada em unidades formadoras de placas. O cultivo de vírus de animais em laboratório. Em laboratório, geralmente são utilizados 3 métodos para cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos embrionados e culturas celulares. Em animais vivos, alguns vírus só podem ser cultivados em animais como camundongos, coelhos e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais infectados. A inoculação de animais pode ser utilizada como procedimento diagnóstico para a identificação e o isolamento de um vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com uma espécie clínica, o animal é observado quanto ao procedimento de sinais de doença ou é sacrificado para que seus tecidos possam ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais, ou se multiplicam,
mas não causam doença aparente. A falta de modelos animais naturais para o vírus da AIDS tem tornado mais lento o nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido o teste de drogas que inibam a multiplicação do vírus em vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma subespécie do HIV, mas como não apresentam sintomas da doença, não podem ser usados no estudo dos efeitos da multiplicação viral ou no tratamento da doença. Vacinas contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para se determinar a eficácia. Em 1986, foi descrita uma AIDS símia, uma doença da imunodeficiência em macacos verdes, seguida de descrição em 1987 de uma AIDS felina, uma doença imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por letivírus aproximadamente relacionados ao HIV, que se desenvolvem em poucos meses, constituindo assim um modelo para estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, o desenvolvimento de um método para a inoculação de camundongos com HIV, que consiste no uso de camundongos inoficientes enxertados para a produção de células T e gama-globulina humanas, os camundongos constituem um modelo confiável para o estudo de replicação viral, embora não seja um modelo adequado para o desenvolvimento de vacina. Em ovos embrionados. Para o vírus capaz de se multiplicar em ovos embrionados, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionado e uma suspensão viral ou suspensão de tecido suspeito de conter vírus é injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e os vírus também podem ser injetados próximo à membrana mais adequada à sua multiplicação. Por que nós nos referimos às células transformadas como células imortais? Pela morte do embrião, por danos às células embrionárias ou pela formação de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi dos mais utilizados para o isolamento e multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. É por isso que poderão nos perguntar, antes de sermos vacinados, se somos alérgicos ao ovo, pois proteínas de ovo podem estar presentes nas preparações de vacinas. Em cultura de células. As culturas de células têm substituído os ovos embrionados como meio de cultivo preferido para muitos vírus. As culturas de células consistem em células que se dividem em meio de cultura em laboratório. É mais conveniente trabalhar com os cultivos celulares do que com animais ou ovos embrionados, pois em geral os cultivos constituem coleções mais homogêneas de células e podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada como o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução como pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se reproduzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa a destruição à medida que os vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada como efeito citopático. Ilustrado. O SCP pode ser detectado e quantificado na mesma forma que as placas de Lise produzidas as bacteriógrafos, em monocamadas de bactérias, sendo informado como UFP por ml.
Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínuas. As células de linhagem primária, derivadas de fragmentos de tecidos, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, determinado como diploides derivados de embriões humanos, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizados para multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo dos vírus da raiva na produção de uma vacina antirrábica chamada de vacina humana diploide. As células de linhagem contínuas são utilizadas para a multiplicação rotineira de vírus em laboratório. São células transformadas aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagens imortais. Uma dessas linhagens, a célula, ela foi isolada do câncer de uma mulher, falecida em 1951. Após anos de cultivo em laboratórios, muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiram no seu uso para multiplicação viral, apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento e na multiplicação dos vírus. Ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio desse método. A ideia do cultivo celular data do final do século XIX, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagens celulares requer pessoal treinado, com experiência considerável e trabalhando em meio integral. Devido a essas dificuldades, a maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde não isolam nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios de referência especializados nessas funções. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é a tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com auxílio de microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como Western blotting, são os métodos de identificação mais comumente utilizados. Nestes testes, os vírus é detectado e identificado por sua reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com detalhes no capítulo 17. E alguns desses imunológicos para identificação viral no capítulo 18. A observação dos efeitos citoplasmáticos descrito no capítulo 15. Também é útil para a identificação dos vírus. Os virologistas podem identificar e caracterizar os vírus por métodos moleculares modernos, como o uso de poliformismos de tamanho de fragmentos de restrição e da reação em cadeia de polimerase. A PCR foi utilizada para ampliação de RNA viral e identificação do vírus da encefalite do oeste do Nilo dos Estados Unidos, em 1999, e dos coronavírus associados a SARS na China, em 2002. Multiplicação viral. O ácido nucleico de um vírus contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais de vírus, como as proteínas do capsídeo, e os genes que codificam algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são quase que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento do ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos, ou RNA, a produção de energia são fornecidos pela
células hospedeiras e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais. Embora os menores vírus não envelopados não contenham nenhuma enzima, os vírus maiores podem possuir uma ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando de sua maquinaria metabólica. Um único vírus pode dar origem em uma única célula hospedeira, algumas ou mesmo milhares de partículas virais iguais. Esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive a contínua e continua a produzir vírus indefinidamente. A multiplicação dos vírus pode ser demonstrada com uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecções de todas as células de cultura e posterior teste do meio de cultura e das células quanto à presença de vírus, proteínas e ácidos nucleicos virais. Multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual um vírus penetra e é liberado na célula hospedeira possa variar, o mecanismo básico da multiplicação viral é similar a dos todos os vírus. Os bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos: o ciclo lídico e o ciclo lisogênico. O ciclo lídico termina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto o ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva, visto que os bacteriófagos são os mais estudados. Descrevemos sua multiplicação em seus hospedeiros. E coli como um exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos T. pares, o ciclo lítico. Os vírus de bacteriófagos T. pares são grandes, complexos e não envelopados, com uma estrutura característica de cabeça e cauda. O tamanho de seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% do DNA de uma bactéria e colhe ainda que esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes. O ciclo de multiplicação desses vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Adsorção. Após uma colisão ao acaso entre as partículas do fago e as bactérias, a adsorção ou ancoragem ocorre. Durante esse processo, um sítio de adsorção no vírus se liga ao sítio de receptor complementar na parede da célula bacteriana. Essa ligação consiste em uma interação química na qual se formam ligações fracas entre o sítio de adsorção e o receptor celular. Os bacteriófagos T. pares possuem fibras da extremidade da cauda que servem como sítios de adsorção. Os receptores complementares estão na parede da célula bacteriana. Penetração. Após a adsorção dos bacteriófagos, injetam seu DNA dentro da bactéria. Para isso, a cauda do bacteriófage libera uma enzima, a lisozima, que destrói uma porção da parede celular bacteriana. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fago se contrai e o centro da cauda atravessa a parede da célula bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através do lúmen da cauda e da membrana plasmática. O capsídeo permanece do lado de fora da célula bacteriana. Portanto, a partícula do fago funciona como a seringa hipodérmica, injetando o DNA dentro da bactéria, da célula bacteriana. Biossíntese. Assim que o DNA do bacteriófage alcança o citoplasma da célula hospedeira, ocorre a biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro, interrompida pela degradação do seu DNA induzida pelo vírus, pela ação de proteínas virais, interfere com a
a transcrição ou pela inibição da tradução. Inicialmente, o fago utiliza várias enzimas e os nucleotídeos da hospedeira para sintetizar cópias de seu DNA. Logo a seguir, tem o início da biossíntese das proteínas virais. Todo o RNA transcrito na célula corresponde ao RNA mensageiro transcrito a partir do DNA do fago para a síntese de enzimas virais de proteínas do capsídeo viral. Os ribossomos, as enzimas e os aminoácidos da célula hospedeira são usados na tradução. Durante o ciclo de multiplicação do fago, controles gênicos regulam a transcrição de regiões diferentes do DNA. Por exemplo, mensagens precoces são traduzidas em proteínas virais precoces, que são as enzimas usadas na síntese do DNA do fago. Da mesma forma, mensagens tardias são traduzidas em proteínas tardias, utilizadas na síntese do capsídeo viral. Por um período de vários minutos após a infecção, fagos complexos não são encontrados na célula hospedeira, somente componentes isolados, DNA e proteína. Podem ser detectadas nesse período a multiplicação viral, no qual vírus complexos infectivos ainda não estão formados. É denominado período de eclipse. Maturação. A próxima sequência de eventos consiste na maturação. Durante esse processo, vírus completos são formados a partir do DNA e os capsídeos. Os componentes virais se organizam espontaneamente, formando a partícula viral e eliminando a necessidade de muitos genes não estruturais e dos outros produtos gênicos. As cabeças e as caudas dos fagos são montadas separadamente a partir de subunidades de proteínas. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. A liberação. O estágio final de multiplicação viral é a liberação dos vírus da célula hospedeira. O termo lise geralmente é utilizado para essa etapa da multiplicação de fagos, pois nesse caso a membrana citoplasmática é rompida. A lisozima é codificada por um gene viral e é sintetizada dentro da célula. Essa enzima destrói a parede celular bacteriana, liberando os novos bacteriógrafos produzidos. Os fagos liberados infectam outras células suscetíveis vizinhas, e o ciclo de multiplicação viral é repetido dentro das células. Bacteriógrafo lambda, o ciclo lisogênico. Em contraste com os bacteriógrafos tepares, alguns vírus não causam lise e morte celular quando se multiplicam nas células hospedeira. Esses fagos lisogênicos, também denominados fagos temperados, podem induzir o ciclo lítico. Entretanto, são capazes de incorporar seu DNA ao DNA da célula hospedeira para iniciar um ciclo lisogênico. Lisogênia, o fago permanece latente ou inativo. As células bacterianas hospedeiras são conhecidas como células lisogênicas. Utilizaremos. Quais a diferença entre o ciclo lisogênico e o ciclo lítico? A lisogenina apresenta três consequências importantes. Em primeiro lugar, as células lisogênicas são imunes à infecção pelo mesmo fago. A segunda consequência é que as células hospedeiras podem exibir novas propriedades, o que é conhecido como conversão. Por exemplo, a bactéria Corynebacterium diphtheriae, que causa a difteria, é um patógeno cujas características promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria só pode produzir toxina quando possui um fago temperado, pois o gene que codifica para a toxina está no prófago. Em outro exemplo, somente os enterptococos que carregam um fago lisogênico ou temperado são capazes de produzir toxina relacionada a uma síndrome de choque tóxico. A toxina produzida pelo Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo, é codificada por um gene de prófago, assim como a toxina Xiga, que é produzida por cepas patogênicas de E. coli. A terceira
consequência da lisogênia é aquela que torna possível a tradução especializada. No capítulo 8 foi visto que os genes bacterianos podem ser empacotados em um capsídeo de fago e transferidos para outra bactéria por um processo chamado de tradução generalizada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido por esse processo porque o cromossomo do hospedeiro está fragmentado em pedaços que podem ser empacotados em um capsídeo de fago. Entretanto, na tradução especializada, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A tradução especializada é mediada por um fago lisogênico que empacota o DNA bacteriano junto com seu próprio DNA, no mesmo capsídeo. Quando o profago é excisado dos cromossomos bacterianos, genes adjacentes de ambos os lados podem permanecer ligados ao DNA do fago. O bacteriógrafo carrega de seu hospedeiro galactose positiva, o gene Gal responsável pela fermentação da lactose. O fago transfere o gene para uma célula lactose negativa, tornando a lactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogenia. Os vírus animais que permaneçam latentes por longos períodos dentro das células, sem se multiplicarem ou sem causar doenças, podem estar inseridos no cromossomo da célula hospedeira ou permanecer separados, mas estar em um estado reprimido. Vírus que causam câncer também podem estar latentes, como está discutido neste capítulo. A multiplicação de vírus animais. A multiplicação de vírus animais segue o padrão básico da multiplicação dos bacteriófagos, mas com várias diferenças resumidas. Os vírus animais diferem dos fagos dos seus mecanismos de penetração dentro da célula hospedeira. Além disso, uma vez dentro da célula, a síntese e a montagem de componentes virais são ligeiramente diferentes, em parte devido a diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. Os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados nos fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferem quanto aos mecanismos de maturação e liberação e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira. Na discussão que se segue sobre a multiplicação de vírus animais, consideraremos os processos comuns aos vírus de DNA e de RNA. Esses processos são a adsorção, penetração e desnudamento e liberação. Examinaremos também a diferença entre dois tipos de vírus com relação aos processos de biossíntese. Adsorção. Com os bacteriólogos, os vírus animais possuem sítios de adsorção que se ligam a sítios receptores na superfície da célula hospedeira. No entanto, os receptores das células animais são proteínas de glicoproteínas da membrana plasmática. Além disso, os vírus animais não possuem apêndices, como fibras de cauda de alguns bacteriólogos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Esses sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. Os adenovírus, que não são vírus icosaédricos, são pequenas fibras nos vértices do icosaedro. Na maioria dos vírus envelopados, como o de influenza, os sítios de adsorção são espículas localizadas na superfície do envelope. Logo a uma espícula que se liga ao receptor da célula hospedeira. Sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios completa o processo de adsorção. Os sítios receptores são características genéticas do hospedeiro, consequentemente, o receptor para um determinado vírus pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar diferenças individuais na suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, pessoas que não possuem o receptor celular para o parvovírus são naturalmente resistentes à infecção e não desenvolvem a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de drogas que previam as infecções virais, anticorpos monoclonais.
que se ligam ao sítio de absorção dos vírus ou receptores celulares poderão em breve ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração. Após a absorção, ocorre a penetração. Nas células eucariotas, os vírus penetram pelo processo de pinocitose, o que é um processo celular ativo através do qual os nutrientes de outras moléculas entram na célula. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados do exterior da célula e que são levados para o seu interior para serem digeridos. Se um vírus se ligar a uma evaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira em potencial, envolverá os vírus formados uma vesícula. Os vírus envelopados podem penetrar no interior da célula por um processo alternativo denominado fusão, no qual o envelope viral se funde à membrana plasmática e libera o capsídeo. Desnudamento. Durante o período de eclipse da infecção viral, os vírus desmontados não são observados a partículas virais dentro da célula. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico. Uma vez que o vírus está dentro de uma vesícula endocítica, o capsídeo é digerido quando uma célula tenta digerir o conteúdo vesicular. Nos vírus não envelopados, o capsídeo pode ser liberado dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns animais concluem o processo de desnudamento por ação enzimática lisossomais da célula hospedeira. Essas enzimas degradam o capsídeo viral. O desnudamento do proxivírus é concluído por uma enzima específica codificada pelo genoma viral, sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas do citoplasma da célula hospedeira, pelo menos para um vírus. O poliovírus, o desnudamento começa enquanto o vírus ainda está acordado à membrana plasmática da célula hospedeira. A biossíntese dos vírus de DNA. Geralmente, os vírus de DNA replicam seu genoma no nucleico da célula hospedeira usando enzimas virais e sintetizam as proteínas do capsídeo e outras proteínas do citoplasma, usando as enzimas do hospedeiro. As proteínas migram então para o núcleo e são reunidos com o DNA, recém-sintetizado para formar os novos vírus. Os vírus são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são liberados. Os vírus, os papovírus, os adenovírus e os hepardinavírus seguem esse padrão da biossíntese. Os proxivírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. Adenorovidae, nomeados como uma referência de adenoides, local de onde foram isolados pela primeira vez. Os adenovírus causam doenças respiratórias agudas. Resfriado comum. Poxerovidae. Todas as doenças causadas pelos proxivírus, entre elas a varíola humana e a varíola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões pustulares. A multiplicação viral é iniciada pela transcriptase viral. Os componentes virais são sintetizados e montados no citoplasma da célula hospedeira. Herpesviridae. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de herpesvírus. São assim denominados a causa do aspecto disseminado das úlceras do herpes labial. Entre as espécies dos herpesvírus humanos estão as que causam a herpes labial. O vírus HHV1, HHV2 são os que causam a catapora. HHV4, os vírus que causam mononucleose infecciosa. HHV5 ou HHV6, que causa a roséola, que infecta praticamente crianças, causando
uma exantema semelhante ao sarampo. HHV8, que é associado ao sarcoma do Kaposi, principalmente em pacientes com AIDS. Parvoviridade. Os parvovírus têm em seu nome derivado de papilomas ou verrugas poliomas, tumores, ou vacuolização, vacuolos citoplasmáticos produzidos por alguns desses vírus. As verrugas são causadas por membros do gênero papilomavírus. Algumas espécies do gênero papilomavírus são capazes de transformar células e causar câncer. Hepadinavidae. Hepadinavírus são assim designados por serem capazes de causar hepatite e por conter DNA. O único gênero dessa família causa a hepatite, que é os vírus que causam hepatite A, C, D, E, F e G, embora não sejam relacionados entre si, são vírus de RNA. A hepatite é discutida no capítulo 25. O hepadinavírus diferem de outros vírus de RNA pelo fato de sintetizarem o seu DNA a partir de RNA, usando a transcriptase reversa viral. Essa enzima é discutida de mais adiante, juntamente com o retrovírus ou família que possui transcriptase reversa. A biossíntese do vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que os vírus de DNA. É certo que os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de RNA mensageiro. Embora detalhes desses mecanismos estejam fora do objetivo desse texto, o ciclo multiplístico de 4 tipos de vírus de RNA são descritos como um propósito comparativo. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. As principais diferenças entre os processos de multiplicação desses vírus residem na forma como o RNA mensageiro e o RNA viral são produzidos. Após a síntese do RNA e das proteínas virais, o processo de maturação ocorre de maneira similar à dos outros vírus animais, como está discutido resumidamente. Picornaviridae. Picornavírus, como os polivírus, são vírus de RNA de fita simples. São os menores vírus conhecidos como prefixo pico. Mas RNA dá o nome desse vírus. O RNA do vírus é identificado como fita senso, que é a fita positiva, porque pode funcionar como RNA mensageiro após a absorção e penetração de desnudamento à fita simples do RNA viral. É traduzida em duas proteínas principais, que inibem a síntese de RNA e das proteínas de célula hospedeira que sintetizam a chamada enzima de RNA, polimerase dependente de RNA. Essa enzima catalisa a síntese de outra fita de RNA, que é complementar a sequência de base de fita infectiva original. Essa nova fita, denominada fita antissenso, que é a fita negativa, serve como molde para a produção de fitas positivas adicionais. As fitas positivas podem servir como RNA mensageiro para a tradução das proteínas do capsídeo. Podem se incorporar a elas e formar novos vírus, ou podem servir como molde para a continuação da multiplicação de RNA viral. O processo de maturação ocorre após a síntese de RNA viral e das proteínas virais. Togrovidae. Os togrovírus entre os quais se incluem alfavírus e os arbovírus, que vírus são transmitidos por artrópodes. Também contém RNA de fita simples positiva, ou togavírus, que são vírus envelopados. E seu nome deriva da palavra latina toga, que significa cobertura. Lembre-se que esses não são os únicos vírus envelopados. Após a síntese de uma fita de RNA negativa a partir de uma fita de RNA positiva, dois tipos de RNA mensageiro são sintetizados a partir da fita negativa. Um tipo de RNA mensageiro consiste de uma fita curta
que codifica as proteínas de envelope e outro tipo de fita longa que serve como RNA mensageiro. Para a tradução das proteínas do capsídeo é incorporado o capsídeo. Rabidoviridae. Os rabidovírus, como os vírus da raiva, geralmente possuem forma de um projétil. Rábido deriva do grego significa bastão, o que na verdade não corresponde a uma descrição precisa de sua morfologia. Eles contêm uma fita simples negativa de RNA. Eles também contêm uma RNA polimerase dependente de RNA, que usa a fita negativa como molde para a síntese de fitas positivas. As fitas positivas servirão como RNA mensageiro e como molde para a síntese de novas moléculas de RNA viral. Reoviridae. Os reovírus formam assim como denominados de acordo com os ambientes em que foram encontrados. O sistema respiratório e entérico dos seres humanos, quando foram descobertos, não foram associados a nenhuma doença, sendo considerados vírus órfãos. Atualmente são conhecidos de 3 sorotipos capazes de causar infecções nos tratos respiratórios e intestinal. O capsídeo contém o RNA de fita dupla e é digerido após a penetração na célula hospedeira. O RNA mensageiro viral é produzido no citoplasma, onde é utilizado para sintetizar novas proteínas virais. Uma das proteínas virais recém-sintetizada atua como uma RNA polimerase dependente de RNA para a produção de novas fitas negativas de RNA. As fitas positivas e negativas de RNA mensageiro foram uma fita dupla, que será então envolta pelo capsídeo. Retroviridae. Muitos desses retrovírus infectam vertebrados. Um gênero retrovírus, os lentivírus, inclui os subespécies de HIV-1 e HIV-2 que causam a AIDS. Os retrovírus causam câncer e serão discutidos mais adiante nesse capítulo. Transcriptase reversa, que utiliza o RNA viral como molde para a síntese de um DNA de fita dupla complementar. Essa enzima também degradada do RNA original. O nome retrovírus deriva das letras iniciais das transcriptases reversas. O DNA viral, então, é integrado ao cromossomo da célula hospedeira como provírus, diferente do prófago. O provírus nunca é removido do cromossomo. Na forma de provírus, HIV é protegido do sistema imune do hospedeiro e de drogas antivirais. Algumas vezes os provírus simplesmente permanecem em estado latente e se replicam somente quando o DNA da célula hospedeira é replicado. Em outros casos, o provírus é expresso e produz novos vírus, que podem infectar células adjacentes. Os agentes mutagênicos, como a radiação gama, podem induzir a expressão de um provírus. O provírus também pode, no caso dos retrovírus oncogênicos, converter as células hospedeiras em uma célula tumoral. Os possíveis mecanismos para esse fenômeno serão discutidos mais adiante. Maturação e liberação. A montagem do capsídeo proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem, em geral, é um processo espontâneo. Os capsídeos de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionado anteriormente. Exemplos que incluem o ortomixovírus e paxlovirus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporados à membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes nas membranas plasmáticas. Quando os vírus deixam as células por um processo denominado brotamento, o capsídeo viral adquire o envelope. Após a sequência de adsorção, penetração, desnudamento e biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais, o capsídeo montado brota empurrando a membrana plasmática.
como resultado de uma parte da membrana, que agora é o envelope, se adere ao vírus. Essa instrução do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira imediatamente. Em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas da membrana plasmática, ao contrário de brotamento. Esse tipo de liberação geralmente resulta na morte da célula hospedeira. Vírus e câncer. Sabe-se que hoje muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos da doença são semelhantes, mesmo quando os vírus não causam câncer. A relação entre câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando os virologistas Wilhelm Ellermann e Olaf Beng, trabalhando na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causador da leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para as aves sadias por meio de filtrados, livres de células que continham o vírus. 3 anos depois, Peyton Rose, trabalhando no Instituto Rockefeller, em Nova York, descobriu que um sarcoma de galinhas podia ser transmitido de maneira similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus foram descobertos em 1936 em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrado que os tumores das glândulas mamárias de camundongos eram transmitidos das mães para as filhas, através do leite materno. Os vírus capazes de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 por bacteriologistas norte-americanos, Sarah Stewart. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser reconhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não pode ser contagioso, como ocorre em muitas doenças virais. Transformação de células normais em células tumorais. Quase tudo o que pode alterar o material genético de uma célula eucariótica tem potencial de transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam partes do genoma chamadas de oncogenes. Os oncogenes foram identificados pela primeira vez em vírus causadores de câncer e foram considerados parte do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos Michael Bishop e Harold Varmus receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1989 por terem provado que os genes indutores do câncer transmitidos pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais. Bishop e Varmus mostraram que o gene causador do câncer encontrado nos vírus de sarcoma aviário é derivado de uma parte normal do genoma das galinhas. Os oncogenes podem ser ativados para o funcionamento anormal por uma variedade de agentes, incluindo químicos, mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados de vírus oncogênicos ou oconovírus. Sabe que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus. Uma característica marcante de todos os vírus oncogênicos é que seu material genético se integra ao DNA da célula hospedeira, replicando juntamente com os cromossomos celulares. Esse mecanismo é semelhante ao fenômeno de lisogênia nas bactérias, podendo alterar da mesma maneira as características da célula hospedeira. As células tumorais sofrem transformações, isto é, adquirem propriedades que são distintas daquelas células não infectadas ou aquelas infectadas, mas que formam tumores. Após ser transformadas pelos vírus, algumas células tumorais passaram a expressar um antígeno vírus específico chamado antígeno transplante tumor específico. Em sua superfície, também no núcleo chamado de antígeno, as células transformadas tendem a ser menos arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas.
com um número anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados. Vírus de DNA oncogênios. Os vírus oncogênios fazem parte das inúmeras famílias de vírus com genoma de DNA. Essas famílias incluem Adenovidae, Herpes viridae, Poxviridae, Papoviridae e Epadinoviridae, entre os papavirus. Os papilomavírus causam câncer uterino. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo papilomavírus humano, HPV. O HPV-16 é responsável por cerca da metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra o HPV, incluindo o HPV-16, é recomendada para crianças de 11 e 12 anos de idade. O vírus Epstein-Barr foi isolado em 1964 por Michael Epstein e o Yvonne Barr, a partir de células de linfoma de Burkitt. O potencial cancerígeno desse vírus foi observado acidentalmente em 1985, quando um garoto chamado David recebeu um transplante de medula óssea. Alguns meses depois do transplante, David morreu de câncer. Uma autópsia revelou que o vírus havia sido inadvertidamente introduzido no garoto, junto com o material do transplante de medula. Um outro vírus do genoma DNA que causa câncer é o vírus de hepatite B. Muitos estudos realizados em animais claramente indicam a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolveram o câncer de fígado tiveram infecções prévias do HBV. Vírus de RNA oncogênico. Entre os vírus de RNA, somente os oncovírus da família Retrovidae causam câncer. Os vírus de leucemia de células T humanas são retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T humanas adultos. Células T são um tipo de células brancas do sangue envolvidas na resposta imunológica. Os vírus do sarcoma felino, o aviário e murino, bem como os vírus de tumor de mama de camundongos, também são retrovírus. Um dos outros retrovírus, os vírus de leucemia felina, causa leucemia em gatos e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para detecção dos vírus em soro dos gatos. A capacidade do retrovírus em introduzir tumores está relacionada com a produção de transcrição reversa pelo mecanismo descrito anteriormente. O provírus, que é uma molécula de DNA de fita dupla sintetizada a partir do RNA viral, se torna integrado ao DNA da célula hospedeira. Com isso, um novo material genético é introduzido no genoma do hospedeiro. E esta é a razão principal pela qual os retrovírus contribuem para o câncer. Alguns retrovírus possuem oncogenes, outros possuem promotores que ativam o oncogenes ou outros fatores causadores do câncer. Infecções virais latentes. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doença. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os vírus humanos podem permanecer nas células hospedeiras por toda a vida do indivíduo. Quando espervírus são reativados por imunossupressão, a infecção resultante pode ser fatal. O exemplo clássico de infecção latente é a infecção de pele causada pelo herpes labial. Esse vírus habita a célula nervosa do hospedeiro, mas só causa danos quando ativado por um estímulo, como febre ou queimadura de sol, daí como em inglês fever blister. Em alguns indivíduos, os vírus são produzidos, mas os sintomas nunca aparecem. Embora grande porção da população humana possua o vírus que causa herpes labial, somente 10 a 15% da população apresenta a doença. Os vírus causadores de algumas infecções latentes existem em estado lisogênico dentro das células hospedeiras. Os vírus da catapora também podem existir em estado latente. A catapora é uma doença de pele geralmente contraída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue, podem atingir os nervos onde permanecem latentes. A mudança de
na resposta imune podem mais tarde ativar o vírus latente, levando ao desenvolvimento da herpes zoster. Os exantermos causados pelos herpes zoster aparecem na pele ao longo do nervo em que o vírus estava latente. O herpes zoster ocorre em 10 a 20% das pessoas que viveram varíola. Infecções virais persistentes. Uma infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em um longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, que algumas infecções virais persistentes são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma rara de penencefalite subaguda esclerosante. Vários anos após causar o sarampo, uma infecção viral persistente é aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque na maior parte dos casos, os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período, em vez de aparecerem repentinamente. Prions. Um número pequeno de doenças infecciosas é causado por prions em 1982. A neurobiologista norte-americana Stanley Prusine sugeriu que as proteínas infecciosas teriam sido a causa de uma doença neurológica em ovelhas, denominada SCREP. A efetividade do tecido cerebral contaminado por SCREP é reduzida após o tratamento de proteases, mas não um tratamento com radiação, sugerindo que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Prusiner cunhou o nome prion, a expressão Proteinaceous infectious particle. Atualmente existem 9 doenças chamadas incluídas nessa categoria, entre elas a doença da vaca louca, que surgiu nos rebanhos da Grã-Bretanha em 1987. Todas são doenças neurológicas denominadas encefalopatias enfongiformes devido ao desenvolvimento de grandes vacúolos no cérebro. As doenças humanas são doença de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de Gerstmann-Straussler e Schleicher, insônia familiar. Essas doenças se manifestam em membros da família, que indica uma possível causa genética. Entretanto, não podem ser puramente herdados, já que a doença da vaca louca surgiu em gado alimentado com ração feita de carne de ovelhas contaminadas por SCREP, e a nova variante foi transmitida aos seres humanos pela ingestão de carne bovina mal cozida. Além disso, a CJD foi transmitida por tecido nervoso transplantado e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Essas doenças são causadas por glicoproteína normal do hospedeiro denominada PRP, de proteína prion celular que é vertida em uma forma infecciosa denominada PRP, de proteína SCREP. O gene que codifica para as proteínas PRP se localiza no cromossomo 20 em seres humanos. Evidências que sugerem que as proteínas PRP estejam envolvidas na regulação da morte celular. Uma hipótese para explicar como um agente infeccioso que não possui ácido nucleico pode se replicar é apresentada na figura 13.22. A causa real do dano celular não é conhecida. Os fragmentos das moléculas PRP se acumulam no cérebro formando placas. Essas placas são usadas para o diagnóstico post-mortem, mas não parecem ser a causa do dano celular. Vírus de plantas e viroides. Os vírus de plantas se parecem em muitos aspectos com os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos nucleicos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem se multiplicar dentro de células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grãos economicamente importantes como feijão, milho e cana-de-açúcar, e na batata. Os vírus podem causar mudança de coloração, crescimento deformado,
desfinhamento e interrupção de crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permaneceram sem sintomas e atuam somente como reservatórios da infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parede celular impermeável. Os vírus devem entrar através de abrasões ou ser introduzidos juntamente com parasitas de plantas, como os nematóides, os fungos e, mais frequentemente, os insetos que sugam o seiva da planta. O pólen ou outras sementes de uma planta infectada podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em ponto-plastos e em culturas de células de insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços pequenos de RNA, como cerca de 300 a 400 nucleotídeos. Somente e sem qualquer envoltório proteico, os nucleotídeos em geral são pareados internamente de forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada e que provavelmente protege o ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica para nenhuma proteína até agora. Os viroides têm sido identificados como patógenos exclusivos de plantas. Infecções por viroides, como o viroide de tubérculo afilado da batata, resultam em perdas anuais de milhões de dólares em danos causados às lavouras. Pesquisas atuais revelam similaridade entre as sequências de base dos viroides de introns recordes de introns, que intros são sequências de material genético que codificam polipeptídeos. Essas observações têm conduzido à hipótese de que os viroides teriam evoluído dos intros, levando à especulação de que no futuro pesquisadores poderiam vir a descobrir viroides animais.